Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Aguiar, eu sou proprietário do Minimal Garden. E para quem está chegando agora e não sabe o que é Minimal Garden é a empresa que eu criei para trabalhar com paisagismo e jardinagem, né? E aqui atrás é possível ver algumas das plantas suculentas, né, que eu tenho da minha coleção, que começaram como um hobby e hoje são uma paixão e aos poucos está virando também parte do trabalho, né? E como eu já consegui reproduzir algumas das minhas plantas, né? Eu tenho algumas mudinhas nascidas aqui que eu tenho muito carinho e orgulho, né? Que eu já estou disponibilizando para venda, tá? Então, se você tem interesse em saber, manda uma mensagem na página do Facebook ou no Instagram que eu vou te passar aí as informações certinhas das plantas. A ideia do bazar, para quem também pergunta do bazar, acabou ficando um pouquinho, né, pela demanda de trabalho, acabou ficando um pouquinho de lado, mas eu tô montando um site para poder atender todo mundo, então eu disponibilizo lá as plantas, né? E aí vocês vão fazendo as comprinhas de vocês, tá? Mas nesse vídeo eu quero falar sobre uma questão muito importante. Na verdade, eu vou desmistificar um dos mitos mais antigos, se não o maior, né, que envolve o cultivo das plantas suculentas. Eu quero saber se você sabe qual é. Tic-tac, 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 tic-tac. Você sabe qual é? Não? A água. Douglas, por que o maior mito é a água, né? Mas antes de te responder isso, eu quero saber como andam as regas das suas plantas. Que tipo de água sua planta está recebendo? Esse consumo, né, entre sua planta, o cultivo da sua planta, e a água que ela recebe é consciente? Vocês já fizeram essa análise? Eu vou fazer um comparativo aqui com a água da torneira e a água da chuva, né? Então eu vou começar pela água da torneira. A água da torneira, que é a nossa água encanada, né, que é aquela que quando a gente abre a nossa bica no banheiro, no quintal, né, vem uma aguinha já própria ali, certinha, né, que vai para nossa caixa d'água. Essa água, ela, para poder chegar até a gente, ela passa por um tratamento, né, que ela recebe flúor e cloro. Esses dois componentes fazem com que ela se torne própria para banho, para cozimento, né, para consumo em geral, não para beber, mas para a nossa vida, né, em sociedade. Então, esse cloro, quando em excesso, ele não traz nenhum benefício para a saúde das nossas plantas. Pelo contrário, ele atrapalha e prejudica, né? Então, quando esse cloro, ele é depositado de forma volumosa, né, uma forma muito grande, que você não tem um controle, talvez, da quantidade de cloro que vem essa água, né, para as plantas, eu sugiro que você faça uma descontaminação, que na verdade é você pegar um copo, uma bacia, né, isso aqui são medidas de balde e de bacia, né, e aí você coloca essa água para 24 horas, para ela ficar aberta, né, no tempo. E nesse período de 24 horas vai haver evaporação desse cloro, né? Então essa água vai se tornar própria para regar das plantas, própria para outro tipo de consumo também, porque essa água vai deixar de ser clorada, né? Ela vai ser uma água pura, né? Vai conter flúor e talvez outras coisas, mas nada que seja grave. Então, eu sugiro que você faça isso se você não sabe o controle da água que você está recebendo aí na sua casa, né? Mas também, geralmente, a quantidade de cloro que a gente recebe na água da torneira é insuficiente, né, para poder causar prejuízos às nossas plantas. Mas uma das coisas que eu observei, né, e que eu andei pesquisando também para poder determinar isso é que o único prejuízo que causa nessa quantidade de cloro, que é insuficiente, como eu disse, nas plantas, é que o crescimento delas é um pouco mais lento. Nada mais, tá? E aí a gente joga pro lado da chuva, né? Pra água da chuva. Vocês já repararam como parece que a água da chuva parece adubo, né? Alguém já reparou nisso? Que é só cair aquela chuvarada, né? O céu fecha, vem aquela chuva que molha tudo que a gente acha que
que pode ser ruim, né? E muito pelo contrário, é maravilhoso para as plantas. Vocês repararam como elas ficam, né, revigoradas e cheias de vida? Não é mesmo? Então, com isso, a gente deve crer que a água da chuva traz mais benefícios do que a água da torneira, porque as plantas, durante o período de tempestade, elas recebem um componente na chuva, né? Eu vou falar os benefícios aqui dessa água da chuva, né? De uma possível coleta de água da chuva. Aqui no Garden eu tenho um telhado bem grande, então eu faço a captação dessa água, eu jogo numa caixa d'água que está ali atrás, passo um cano que deposita lá e tem uma torneira aqui dentro que eu faço a rega das minhas plantas sempre com água da chuva. Então é uma caixa d'água que eu consigo abastecer durante a semana, os intervalos de chuva, então eu consigo estar sempre com água da chuva ali, né? E voltando, né? Os benefícios da água da chuva, da coleta e da captação, né? Você evita o desperdício de água potável, né? Então, são águas próprias para vários tipos de consumo, né? Então, você evita esse desperdício. E você reduz também o consumo da água da torneira, porque você reduz o seu custo, né? Com a conta de luz, com a conta de água, né? E durante as tempestades, né, a água da chuva fornece um ingrediente adicional que é o azoto, né, que ele é o causador do crescimento acelerado das plantas, né? Ele é encontrado no solo, né, mas as nossas plantas não têm acesso a ele, e as plantas que têm acesso ao solo só conseguem ter esse azoto, né, adicionado as suas raízes e tudo mais quando chove e passa pelas raízes e vai para o solo, porque o azoto ele vai para as partes mais profundas, né, do solo. E nos vasos, né, como é o nosso caso, é só a água da chuva realmente para poder levar esse componente, né, que é incrível para as plantas, né? Então, você deve estar se perguntando, Douglas, mas qual é o mito realmente que envolve a água com as suculentas, né? E é simples e eu vou mostrar para vocês. Então eu trouxe aqui meu regador, né? Que é meu regador. E eu vou fazer a rega aqui junto com vocês, né? Eu trouxe dois exemplares de Echeveria Agavoid. Essa daqui eu postei no story outro dia, de que eu tinha replantado ela, então ela já está bem firme, presa aqui no vaso, já enraizou bem. E essa daqui é um outro exemplar que eu tinha, quer dizer, que eu tenho. Elas duas foram compradas na mesma época, eram do mesmo tamanho, mas agora cada uma, de acordo com o cultivo que eu tenho dado, tem apresentado características distintas, né? Essa daqui está com alguns brotos. Essa planta aqui já deve ter uns 4 anos. E essa outra aqui também tem a mesma idade, tá diferente, né? Tá rebrotando aqui, o miolo dela tá crescendo central e menor, né? Então eu vou abaixar aqui a câmera, tá? Só um minutinho, para poder vocês acompanharem aqui a rega, né? Como é que eu faço a rega das plantas, né? Eu molho sem dó nem piedade, tá? Eu molho o vaso de barro também por fora, para poder ele, né, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, para ele absorver a água. Tá vendo como ele já começa a ficar, ele estava molhado, mas ele já começa a ficar seco, porque o vaso está absorvendo a água dessa rega, né, que eu tô dando aqui. Vocês já estão vendo que está vazando no fundo? Ó, eu estou molhando e está saindo já no fundo, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó, como escorre, como seca dentro. Estão vendo? E eu vou molhando mesmo tudo para poder essa planta ficar bem hidratada, que é para ficar gordinha como todo mundo gosta, né? A gente gosta de ver nossas plantas bem gordinhas, ó. Essa outra aqui também. A água da superfície, tá vendo? Ó? Ela começa a escorrer, descer, 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 e aí ela fica completamente hidratada e a água segue escorrendo pelo fundo do vaso. Deixa eu levantar de novo a câmera aqui. Ó,
Tá vendo como pinga essa água e o solo não tá molhado? Tá vendo? Esse aqui que tá sem pedrisco, vocês conseguem perceber. Tá úmido, molhou, mas não tá encharcado. Então ela segue pingando no fundo do vaso, tá? Então o vídeo de hoje é simples, é falar sobre a abundância da rega, né? A suculenta gosta de água, suculenta gosta de... Na natureza ela recebe essa água em abundância, né? Em alguns períodos, então ela passa por um período de seca, mas ela também recebe água em abundância, então você tem que fazer isso aí também no seu jardim, tá? Esse é o vídeo de hoje, eu agradeço se você assistiu esse vídeo, então sigam o Minimal Garden no Facebook, que é Minimal Garden Paisagismo, e no Instagram é @minimalgarden, né? O meu e-mail para contato para quem quiser algum projeto de paisagismo, alguma coisa de manutenção de jardins e tal, é eudouglasaf@gmail.com. Então compartilhem esse vídeo, não esqueçam de curtir e de comentar, tá? Até mais, tchau!